Olá, começa mais um Rede de Olhares para você que nos acompanha aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade e parceiras do canal Futura. Você sabe que as famílias com o êxodo rural, muitas trocaram o campo pelas cidades, mas tem muitas que ainda permanecem. Vamos conversar sobre isso? Seu Júlio, me diz uma coisa, como é que é a vida no campo? A vida é puxada, né? É bastante sofrida, bastante puxada. E, como você estava dizendo, um problema grande é a falta de mão de obra, né? Os filhos estão deixando os velhos em casa agora, né? Tá certo. Então, isso é um problema que a gente está sentindo na pele, esse setor do êxito, da rapaziada procurar outros setores, outro emprego, né? Eu acho que hoje em dia o agricultor ele tem que ser meio que um herói, né? Porque como o Berton comentou, realmente a gente tem muitas dificuldades que qualquer um enfrenta, né? Mas além disso a gente tem toda essa problemática do clima que cada vez está mais difícil, né? Então a gente tem que ser um herói, tem que ter realmente muita vontade para continuar no campo. Gilberto, a gente fala da questão da prática, literalmente, dessa terra dos agricultores, mas o que a Emater trabalha para que mantenha e auxilie esses agricultores? Tá, muito bem. Esse é um tema, a questão da sucessão é um tema que envolve toda a sociedade brasileira, não só a gaúcha. Uma vez que 70% da produção de alimentos de primeira necessidade é produzida pela agricultura familiar. Então, só por aí a gente já começa a ver a importância que tem esse tema. E em relação a isso, hoje no Rio Grande do Sul, a gente tem 493 municípios, né? 393 têm menos de 20 mil habitantes. Então, só por aí já mostra a vocação agrícola que tem o estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos hoje 441 mil estabelecimentos rurais, né? Desses 380 mil, nós temos 330 mil a gente tem sucessor, ou seja, jovens de 15 a 29 anos. E mais de 104 mil nós não temos sucessor. Convido você e todo mundo que está nos acompanhando a acompanhar o material que a nossa equipe de reportagem foi conhecer, a família Turella, que também enfrenta essa questão do êxodo rural. Na propriedade de Ladair Turella, localizada em Caravaggio da Sexta Légua, no interior de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o futuro dos 18 hectares de terra, onde são cultivados uva, caque, maçã e verduras, é incerto. Seus 2 filhos não pretendem permanecer na produção rural. Anos atrás, quando eu negociei as minhas terras aqui, eu sempre pensei que eles estivessem aqui me ajudando, mas eu também não posso obrigar eles a ficarem aqui. Eles querem ter uma vida diferente que a nossa, né? Uma outra qualidade de vida, porque a nossa vida ela é um pouco puxada, como se diz, né? Um pouco não, um pouco bastante, né? E não adianta, na hora de colher, tem que colher, né? Não tem chuva e não tem sol, nem frio e nem calor. Quando tem que colher, né? A gente gostava até, né? Que pelo menos um filho homem ajudasse o pai na roça, né? Por conta disso, eu que sou mulher, tenho que ajudar ele na parte mais pesada, né? Mas a gente não pode forçar, né? Acho que é um direito deles a escolha, né? Então a gente sente e a gente está ajudando eles, né? Vamos ajudar. O nosso trabalho aqui na roça é em função da ajuda aos filhos. Uma boa formação, estudo e graças a Deus está dando certo. Meu pai está com 78 anos e ele ainda está me dando uma mão, né? Uma ajudazinha, como se diz. E eu estou com 50 e até que eu tiver saúde, que Deus me dê a graça de ter saúde, eu e minha esposa pretendo trabalhar. No meu caso, nós éramos em 10 filhos, agora 9, né? Eu tive meu irmão faleceu, meus irmãos homens, que são 4, todos permaneceram. As filhas já... E eu, que estou aqui. As minhas irmãs todas foram para a cidade. Em mais de 30% das propriedades rurais do Rio Grande do Sul, não há jovens para a sucessão na agricultura familiar. Ou quando há, eles não pretendem permanecer no interior. Eu te diria assim, que eu não sei futuramente quem vai levar o alimento lá para a cidade, né? Isso é uma preocupação para nós.
Só que se o governo não ajudar, não incentivar o colono, o agricultor, não sei como é que vai ser. Tem muitos filhos que gostariam de fazer uma faculdade, agronomia, né? Que é uma ajuda grande para nós aqui. Só que para isso eles têm que pagar. Então acho que o governo ajudando já é um empurrãozinho, né? Você se preocupa com o que vai acontecer com a sua propriedade depois, quando você não puder mais trabalhar? Eu estou preocupado, mas o que eu posso fazer, né? Nem que larguemos tudo, né? Mas se um dia eles quiserem voltar, tá aqui em aberto e a gente fica muito feliz se tocasse, né? Mas eu acredito que a felicidade maior seja deles, né? Que a escolha é deles, né? Não sei como é que vai ser o futuro, né? Eu acredito que elas não vão ficar, né? Até porque o trabalho na colônia é pesado, não é fácil para elas ficarem, né? Eu gostaria que elas conseguissem tocar para frente, né? O negócio, né? Que herdei do pai, né? Sim. Do Antônio, né? Mas não se sabe, né? É uma pergunta meio complicada de responder, né? Seu Antônio trabalha ainda. E vê o fato do seu filho continuar a terra que o senhor cultivava passar para o seu filho. É meio difícil para ele também aguentar, não é fácil. É muito puxado, ele tem que fazer a parte da colônia, a parte da cidade. Então ele fica assim, às vezes meio pesado, porque é tudo ele, né? Sim. Eu fico meio tranquilo, né? Porque ele está fazendo, né? É difícil trabalhar no campo para mulher. É difícil, né? Que a gente está acostumada desde criança, Também. de manhã à noite, trabalhar sempre. Mais pertinho só do microfone. Sempre. Eu acompanho eles de manhã e até escuro. Tá certo. A senhora também, a família da senhora tinha terras e a senhora continuou no campo? Sempre. Ajudava Desde o pai? 6 anos de idade, ia para a roça. Deixa eu escutar a filha que já dirige trator, né? Como é que é o teu nome? Letícia. Letícia, tu tem vontade de ficar na zona rural? Não muito, porque eu vejo pelos meus pais que eles sofrem bastante também. É sol, chuva, frio, eles não têm tempo para eles têm que ir quando é hora. Tem muitos jovens que acabam aderindo a cursos de agronomia ou como tantos outros, justamente para continuar trabalhando na área rural? Bom, continuar o trabalho da família, né? em princípio, a gente poderia pensar que sim, né? Seria uma questão assim lógica, né? Os filhos dos agricultores estudando agronomia veterinária, quer dizer que eles vão ficar. Mas me parece que nem todos. Existe uma grande maioria de jovens que estão desiludidos, né? Até o depoimento da moça disse, né, é bem tranquila. Disse, bom, não sei se fico. Por quê? Porque o trabalho no campo, como já foi dito aqui, é um trabalho impecável, né? Uma coisa assim que você está submetido à intempérie do clima. Ou seja, você é um trabalho que é muito esforçoso, né? Quer dizer, você trabalha sábado, domingo, não tem horário, enfim. E o grupo? O grupo que é de Forqueta, como é que ele se constituiu? O grupo de Forqueta nasceu em 2009, um grupo de amigos. Nos reunimos para reverenciar a cultura italiana, em especial a cultura trentina. E vamos nos apresentando. É a dança trentina em diversos locais, festivais de folclore, enfim, estamos fazendo esse trabalho de resgate da cultura italiana. Nós tínhamos terra, né, uns 30 hectares de terra, né, mas a terra plana para o trabalho tinha uns 2 hectares. E então nós somos em 4 ou 5 irmãos, né, homens e uma mulher. E a gente chegou num ponto, se reuniu e para produzir tinha que ter máquinas maiores. Só que máquinas maiores com pouca terra não dá. Então a gente resolveu cada um seguir a sua vida sem agricultura.
reclamação, vamos dizer assim, dos agricultores? É a questão do clima? Bom, eu acho que muito foi falado aqui hoje sobre as dificuldades, inclusive foram utilizados vários termos, mas nós como entidade, nós estamos preocupados, como falou Gilberto aqui da Emater, o próprio professor, a gente se preocupa, é um assunto que eu acho não nós como entidade temos que se preocupar, eu acho que todos têm que se preocupar. Por quê? Porque se fala que até 2050 nós temos que dobrar a alimentação no nosso país, a produção de alimentos. Então, hoje se vê, como foi colocado, 30% já não tem mais sucessão rural a nível do Estado, segundo dados da nossa federação, mas 20% não sabem se vão ficar. Então, isso eu acho que a população também tem que se preocupar um pouco, porque nós temos formas... muita gente diz, não, mas hoje tem máquina, tem forma mecanizada de colher os produtos agrícolas, mas nem tudo. Everton, que permanece no campo, né? A princípio, sim. Estou no campo, mas não parei de estudar. Continuo os estudos, iniciei a faculdade de engenharia ambiental, estou fazendo cursos técnicos. Se caso der alguma coisa de errado, eu tenho onde sair, onde poder escapar, né? Mas, a princípio, eu vou manter, ficar no campo. Aqui está a minha família, os dois rapazes que trabalham comigo. Então, a gente está com a pareira também, que a gente trabalha com cobertura, com uva de mesa. Então, é um incentivo melhor que a gente tem para trabalhar, né? Então, ganha melhor também do que fosse uva de vinho, no caso. Né? Uhum. E o senhor fica feliz de ver os seus filhos seguindo o trabalho do senhor? A gente está mais do que feliz, porque é difícil eles ficar hoje em dia, né, as pessoas na colônia. Porque não tem incentivo, para dizer a verdade. Você também trabalha junto, parelho, Sim, né? Parelho. Eu trabalho em casa, na horta, nas pareiras. Uhum. E a questão da valorização desse agricultor? Porque a gente sabe, e a gente tem consciência que o quanto é fundamental, mas existe essa valorização das pessoas para vocês? Existe, tem pessoas que entendem, né? Agora tem pessoas que até debocham, porque a gente é agricultora, só que uma vez eu tinha vergonha de ser agricultora, mas agora, como está indo, eu tenho muito orgulho de ser agricultora. Primeiro tem que ter vontade de ficar gostado e ficar cuidando de pareira ou plantando outra coisa. Mas assim, ó, tem que ter, o jovem tem que ver que ele vai ganhar dinheiro, vai conseguir se sustentar, ter uma vida boa lá, continuando no campo, né? Se ele não vê isso a longo prazo, ele vai pegar e vai sair. Eu acho que isso é o fundamental, essas duas coisas. Uhum. E o que eu vejo que o governo podia fazer é, em vez de dar o seguro renda, por exemplo, o produtor de uva ele vai saber que depois da safra ele vai ganhar aqueles X reais. Isso acho que seria o fundamental, acho, para a uva de vinho, para melhorar, que é a Serra Gaúcha é o principal que tem a uva de vinho, né? Então acho que seria essas coisas que... Passa para o teu irmão. Eu sei que, Charles, tu foi para fora e voltou. Tu é, na verdade, um filho que saiu e voltou, né? Sim. Por que essa saída e por que essa volta? Na verdade, assim, a minha fase foi bem diferente do meu irmão, porque eu peguei a fase que a gente estava meio que estava muito difícil, né? A gente não trabalhava com uva de mesa também, mas a rentabilidade era muito pouca. Então, óbvio que meu pai via que não era futuro para mim lá, né? Meu irmão era pequeno, tudo bem, né? Mas para mim não era futuro, né? Então ele achava melhor eu sair de casa, né? Como eu acho que é a realidade deles aqui também, né? E realmente eu saí de casa. Eu fiz faculdade, estudei 2 anos e fui morar fora do Brasil, né? Morei 6 meses nos Estados Unidos, né? Só que para minha felicidade, eu acabei não morando na cidade, eu acabei morando numa fazenda, trabalhando com educação ambiental, né? Aí nesse local, o que eu aprendi? Eu sempre fui um amante da terra, da natureza, enfim, e lá só reforçou isso. O meu período era para ser de 1 ano, né? Ainda no período lá, me despertou muito a vontade de voltar para casa e fazer a propriedade dar certo, né? Então, a partir de 98, então, quando eu retornei dos Estados Unidos, né, é que realmente as coisas começaram a funcionar. A gente já tinha começado com a cobertura de parreiras em 96, né? Mas em 98 é que a coisa realmente engrenou, né? E hoje a gente está, posso dizer que uma propriedade consolidada, acredito que é uma propriedade que tem futuro para mim, para o meu irmão e para as nossas famílias, porque somos ambos casados já, né? Então eu acredito que é viável sim, né?
Só que assim, como o professor falou, realmente, a gente quer permanecer no campo, eu adoro a vida do campo, só que assim, eu tenho vontade das coisas da cidade. Ou seja, a gente quer que o celular funcione, a gente quer ter internet, entendeu? Então, eu acho que essas coisas são fundamentais hoje para o jovem no campo, é realmente ter esse acesso às coisas da cidade. Né? Isso não significa que eu quero me mudar para a cidade, eu não quero me mudar para a cidade, entendeu? Eu quero permanecer lá, mas eu quero ter as condições da cidade, né? E fazer meu negócio funcionar, porque hoje em dia o negócio tem que ser administrado como se fosse uma empresa. A gente tem que estar bem informado sobre mercado, sobre produção, como produzir melhor. A gente precisa estar informado. E a internet é uma ferramenta básica e essencial para nós hoje em dia. Eu sei porque a gente faz uso de internet via computador, via celular, praticamente o dia inteiro, né? Então, isso é fundamental. Acredito eu que ajudaria muito e melhoraria muito, incentivaria muito mais o jovem a permanecer no campo. E lá na zona rural onde vocês moram, funciona a internet? Não. Funciona a partir do ano passado via rádio, né? Isso que assim, a gente já nem é mais zona rural, a gente já é zona urbana, né? Sim. A gente está a 3 quilômetros da cidade, né? O celular funciona em alguns pontos, até funciona mais ou menos, dependendo da operadora, né? Mas a gente sabe que isso é uma carência muito grande no nosso município, que é muito montanhoso, né? Então, eu acho que se essas coisas melhorassem, acredito que muitas coisas melhorariam a partir disso, né? Ok, obrigada. Gilberto, o que a gente pode concluir na fala do Charles? Até mesmo a questão da utilização das tecnologias. Pois é. O Charles, eu acho que ele tocou num ponto assim, bastante importante. Todos colocaram a questão da falta de incentivo. A Emater é uma das que trabalham com linhas de crédito, com financiamento, né? E existem algumas linhas direcionadas ao jovem. Mas, como nós estávamos conversando com o professor antes aqui, essas linhas são voltadas muito mais para a produção. Por exemplo, o Pronaf Jovem. É uma linha de crédito que tem até R$15.000 para o jovem, juro de 1% ao ano, 3 anos de carência, pode ter até 5 de carência. Nós temos o crédito fundiário, que é a compra da primeira terra, até R$80.000. Mas todas essas políticas, elas não são existem políticas, mas elas não são suficientes para colocar essas questões que o Charles está colocando. Uma infraestrutura decente na área rural, telefonia decente, uma eletrificação com luz de qualidade. Quer dizer, então, todo o conforto que tem na cidade, né, teria que ter no interior para ajudar, fazer com que o jovem sinta gosto e continue lá. Senão, as luzes da cidade acabam atraindo muitos jovens, né? Até pela falta desta qualidade de vida que não tem na área rural, que eles vêm buscar na cidade. Então, assim, apesar desses esforços que os governos estão fazendo em termos de políticas públicas, né, voltada para o jovem permanecer na área rural, não é suficiente ainda, né? Eu acho que falta muita coisa, né, em termos de políticas públicas para realmente para que o jovem sinta a satisfação de ficar lá onde é que é o lugar, onde é que ele gosta de ficar. E vai ficar quem, é isso que o Charles falou, quem tem vocação. O Charles não, o irmão do Charles falou. Quem tem vocação, quem gosta daquilo vai ficar. Mas ele vai ficar se tiver incentivo, se tiver valorização daquilo que ele está fazendo. Quero escutar da esposa do seu guri. Também já coloco para ti. Como é que é o teu nome? Simone. Simone. Tem a relação também do amor à terra, como o Charles na primeira fala ele falou, que tem que amar muito o que se faz para aguentar muitas coisas também, que tem seus desafios, né? Tem que gostar, tem que cultivar e tem que ajudar, tem que estar ajudando, tem que pensar nos filhos também, tem que dar estudo para eles poderem ficar mais tempo junto com a gente, né? Até estudar e voltar, que seria muito bom, né? Ajuda. Mas é complicado, né? Porque às vezes o trabalho o dia inteiro fica cansado, a gente fica muito cansado. Tem épocas que são mais turbulentas, tem épocas que são mais boas, né? É assim, mas é bom. O interior é bom de morar, é tranquilo. Sim. O que significa ser agricultor? Significa amar o que se faz, né? Porque senão a gente não fica, né? Porque é difícil. Então, se a gente cultivar com amor ao trabalho, à família e as pessoas ao nosso redor, a gente acaba ficando lá e gostando do que faz. Tá certo. Deixa eu escutar o seu Berton. Pode falar. Só queria complementar uma coisa. Eu acho que o jovem da colônia, o jovem da cidade,
são muito distantes, como por causa da aposentadoria. O jovem da colônia chega aos 60 anos para poder se aposentar. E o jovem vê que o pai está aí com 60 anos, vai com meia aposentadoria, com meio salário. Isso aí eu acho que é uma parte também que os governos, as prefeituras, deveriam incentivar mais nesse lado aí. Prestar mais assim, uma assistência mais familiar assim, para o jovem, para que ele se sentisse mais assim, valorizado. E acho que esse é o grande... Eu sempre fui bastante... Fiz parte do sindicato também, batalhei bastante sobre esse setor de aposentadoria. O jovem da cidade e do interior é muito distante agora. Então eles veem, o próprio jovem vê que nós mais de idade não temos todo esse setor, essa base, né? Eu acho que teria que batalhar bastante sobre esse ponto também. Ok. Tem bastante coisas, na verdade, que tem que ser batalhadas, né? Vamos já se encaminhando para o final do programa, infelizmente passa rápido. Rudimar, o que a gente pode ir encaminhando? Em 30 segundos, bem rápido. Tá bom, então. Não, eu acho que todas as coisas que foram colocadas foram a realidade hoje. Nós precisamos de incentivo, nós precisamos várias coisas, embora alguns existem. Mas o principal é ser valorizado. O agricultor ser valorizado, ele realmente receber pelo produto que ele produz, para ele ter um lucro, para ele poder sobreviver e ter um conforto melhor e ter todas essas coisas que foram colocadas que hoje no meio rural nós não temos. Tá certo. Professor. Olha, é um tema muito interessante, né? E trata de uma realidade que está aí e certamente o tempo é muito curto. Então, muitas coisas que podem ser colocadas, né? Principalmente os depoimentos de quem mora lá, e não se sintetizem apenas em gostar, não gostar, inclusive ter vocação ou não. É de toda uma estrutura para ele viver com dignidade. Então, eu valorizo muito, inclusive, quem mora no campo e o pessoal que se identifica, tem uma identidade com o rural, né, com a vida do campo, essas suas manifestações sociais, culturais, né, e essa permanência da cultura, porque é uma referência. E hoje o jovem vai perdendo. Perdendo por quê? Porque o nosso modelo de desenvolvimento ele é bem globalizado, né? E vem trazendo coisas que são estranhas para as pessoas, mas são bonitas. São produtos de consumo. Então, veja o que nós temos que fazer. Aproveitando o gancho, então, a universidade tem cursos de agronomia veterinária, vem trabalhando essa questão, também junto com os alunos, enfim, e vejo a necessidade de a gente unir as forças, né? Fazer uma discussão talvez mais pontual em cima disso, que possa realmente ir resolvendo ou contribuindo para resolver esse problema que acredito que é muito interessante e muito pertinente fazer o debate. Tá certo. Muito obrigada. Realmente o tempo é pequeno. Teria que fazer um segundo programa a respeito disso. Agradeço a participação de todos que vieram até aqui, de Flores da Cunha, o pessoal. Vocês que dançaram, eu até convido já que vocês venham vindo para dançar mais uma para nós. E você que estava em casa e acompanhou o Rede de Olhares. A gente se vê numa próxima. Até lá.